Apenas uma das 3 adolescentes internadas no Hospital de Urgência de Teresina prestou depoimento à polícia por apresentar um quadro neurológico mais evoluído. A outra vítima, que recentemente deixou a UTI após passar por cirurgia, permanece em observação. E segundo os médicos, a oscilação de consciência impede que ela se comunique com clareza. O desafio da equipe médica é tentar fazer com que a terceira paciente tenha sinais de melhoras. Uma das adolescentes que apresenta um quadro de saúde mais grave permanece internada na UTI. Recentemente, ela passou por 3 cirurgias, uma para a reconstrução da face e outras 2 para a correção de ferimentos nas artérias do pescoço. Apesar da situação dela ser bem delicada, a equipe médica descartou a morte cerebral da jovem. Apresentou uma lesão cervical dos vasos da região cervical do pescoço nosso, o qual foi reabordado cirurgicamente, foi para a UTI, precisou de uma segunda reabordagem cirúrgica e ela se encontra no estado mais grave. Pessoal, não foi nem aberto o protocolo de morte cerebral. O quadro, por mais grave que seja, ela continua sob cuidados de terapia intensiva, ela continua na UTI, a gente continua com drogas para manter pressão arterial, para deixar o mais estável possível. A gente retirou a sedação com 24 horas, hoje ainda não terminou o efeito dos sedativos, ela não se encontra em morte cerebral. Bastante emocionada, a mãe da jovem deixou o hospital sem falar com a imprensa. Os jornalistas também não tiveram acesso aos detalhes do depoimento da jovem que está consciente, pois os delegados que acompanham o caso não gravaram entrevista. Eu estou por telefone com o diretor do Hospital de Urgência de Teresina, o Dr. Gilberto Albuquerque, que fala para nós a respeito do estado de saúde dessas jovens, que, como vocês viram, foram bastante violentadas, espancadas. Doutor Gilberto, boa noite. Boa noite, Joel, boa noite aos ouvintes. Nós vimos aí no depoimento, é claro que o senhor, como médico, como uma pessoa que atendeu e está prestando atendimento a essas jovens, já sabe da gravidade de tudo isso que foi relatado pelo menor no depoimento dele. Mas eu pergunto para o senhor agora, qual é o atual quadro de saúde dessas jovens e como elas têm se recuperado ou respondido aos tratamentos médicos? Joel, aqui entrou com a gravidade naquele momento pior, foi operada da cabeça, permaneceu sedada durante 5 a 7 dias, depois foi retirada da sedação e já saiu da UTI. Uma outra foi operada do punho e deverá ter alta essa semana ainda. Uma terceira foi transferida para o hospital particular e também se encontrava já no quadro clínico estável. Mas uma outra dentre elas, uma que teve a face esmagada, lesão no pescoço e muitos traumas no tórax, essa foi operada de uma traqueostomia, depois foi feita uma reconstrução de face, aí ela teve uma complicação torácica, que foi um sangramento, uma hemorragia dentro do tórax, foi operada 3 vezes, se encontra na UTI. Hoje, por volta de 10 horas da manhã, foi suspensa a sedação e ela não apresentou ainda reação, o que significa uma gravidade muito maior, inclusive com um prognóstico muito ruim. Então, as equipes que estão trabalhando diretamente essa parte neurológica já fizeram os primeiros exames após ela não reagir com a retirada da sedação. Estamos esperando para abrir e concluir um protocolo de uma possível morte encefálica. O que o senhor está E assim sendo, amanhã a gente deverá ter já um diagnóstico mais definitivo. Doutor Gilberto, o senhor está dizendo que foi aberto um protocolo em relação a essa morte encefálica, ou seja, os médicos estão testando os sinais para descobrir se ela teve ou não morte cerebral, é isso? Ele já tem a suspeita de morte encefálica, aí abre-se um protocolo que vai sendo feito várias etapas até chegar à conclusão se ela está ou não em morte encefálica. No momento a gente ainda não pode dizer, mas a possibilidade é muito grande de que ela esteja em morte encefálica. Então, a possibilidade de que ela tenha tido morte cerebral é muito grande. Agora, doutor Gilberto,
Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Que tipo de testes foram feitos com essa paciente que levaram vocês a essa suspeita? O primeiro teste é a suspensão da sedação em que o paciente não apresenta resposta. Depois, existem os testes feitos pelo médico que não encontra reação do paciente, inclusive as alterações da pupila. Então, até o momento, ela não apresentou reação satisfatória. E isso já suspeita de morte encefálica. Mas só pode ser confirmado após 3 reavaliações e alguns exames que estão sendo realizados. Quais são as chances que ela tem de recuperação, doutor? Joelson, no momento, pelos primeiros exames realizados, são mínimos, viu? Seria uma chance muito pequena, mas muito pequena mesmo. Certo. Eu quero agradecê-lo, doutor Gilberto, por ter nos atendido, por ter dado a nós aí uma dimensão do estado gravíssimo de saúde desta jovem de 17 anos, uma das vítimas da cidade de Castelo do Piauí, das agressões de Castelo do Piauí. E apesar dessas chances mínimas que o senhor está falando de que ela sobreviva, a gente fica na torcida para que um milagre possa acontecer e ela esteja recuperada o mais breve que seja possível, se for possível. Doutor Gilberto, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Tranquilo, Gerson. Boa noite. Boa noite.